10º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste 10º domingo do tempo comum, a primeira leitura, um trecho retirado do livro do profeta Oséias, capítulo 6. O povo de Israel distanciou-se de Deus e encontrou a infelicidade. Não ouviu aos profetas que o Senhor lhe enviara. Acreditou nas alianças com as forças assírias, ao invés de colocar a confiança em Deus. E surgiu uma guerra em Israel entre as tribos do norte contra as tribos do sul. Uma guerra entre irmãos. Toda guerra é loucura. A guerra é insana, só traz sofrimento e destruição. Arrependidos, os israelitas recorrem ao Senhor na certeza de sua vinda. Diz a palavra: certa como a aurora é a sua vinda. As palavras do povo parecem uma conversão sincera. No entanto, o profeta descobre a falsidade de tal discurso. Então censura o povo: "O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz." A Deus não se engana, diz o Senhor. Como luz se expande os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, ou seja, intimidade com Deus, e não holocaustos. Amor, misericórdia e bondade para com os outros, e é este o culto agradável a Deus. O Salmo 49:50 diz: "Cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me." A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Na segunda leitura de hoje, um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. O apóstolo Paulo recorda a fé vivida por Abraão, que acreditou no impossível, humanamente falando. Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, se tornou pai de muitos povos, conforme a promessa do Senhor. Ele não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos. E o útero de Sara já incapaz de conceber. Mas Abraão não duvidou.
convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. E assim se fez. Para Deus, nada é impossível. Os desanimados dizem: o meu caso não tem jeito. Para Deus, o que estiver em sintonia com a sua vontade tem jeito. Outros dizem: só não tem jeito para a morte. E o apóstolo Paulo fala do ressuscitado: quem crê em Jesus vencerá a morte. Ou seja, até para a morte tem jeito. Mais uma vez eu digo, para Deus nada é impossível. A perícope do Evangelho de hoje, Mateus 9, do 9 ao 13, nos apresenta a vocação de Mateus e a refeição com os pecadores. Mateus é aquele que exerce uma atividade malquista por todos. Ele é cobrador de impostos. Os publicanos, como ele, são odiados em Israel, porque são considerados ladrões e aproveitadores. O gesto de Jesus de chamar um pecador como Mateus é algo revolucionário. Nenhum rabino aceitava como discípulo uma pessoa mal conceituada entre o povo. Mateus é convidado a seguir Jesus. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para completar a obra que ele mesmo começou. Veio para edificar o homem a partir de dentro, abalar suas estruturas e transformar o seu interior. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Como quem diz: se não houver amor, os vossos cultos e sacrifícios não servem para nada. E encerra dizendo: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Reconhecer-se pecador é o primeiro passo para podermos enxergar o olhar misericordioso de Deus para conosco. O segundo passo é escutar Jesus que chama. O terceiro passo é a nossa resposta. Mateus disse: eis-me aqui, Senhor. E Jesus vai dizer: vem e segue-me. O que Jesus diz a Mateus, ele diz também a nós hoje. Vem e segue-me. Se tu seguires a Jesus, meu irmão, minha irmã, a vossa alegria será plena. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.